Metade da população brasileira sofre sem saneamento básico e ninguém faz nada para resolver isso. E para você que me conhece, tamo junto. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Romero, ativista político e empreendedor, e vamos conversar hoje sobre saneamento básico. Existe um marco regulatório do saneamento que está tramitando. Basicamente estamos na etapa onde são propostas emendas para poder formar um texto que realmente vá ser aprovado e vire lei. No Brasil temos várias agências regulatórias de saneamento, mas teve uma especial que teve a cara de pau de propor o fim da concorrência, tirar esse termo do marco que está sendo proposto, acabar com a concorrência e criar monopólio. Foi basicamente isso, e mais na frente no vídeo a gente vai voltar nesse assunto. A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação ao saneamento é o seguinte: falar de saneamento não traz voto, não é uma pauta popular, e simplesmente porque quando a gente fala de saneamento a gente está falando de tubo embaixo da terra, cano embaixo da terra, soluções para a população que não estão sendo vistas. É diferente de você resolver um problema numa praça, você construir um estádio de futebol, construir um prédio. Qualquer coisa que seja vista pela população acaba agregando mais capital político para aqueles que estão eleitos, e é em cima disso que eles trabalham. Como o saneamento não faz parte de algo que estamos vendo, lidando no dia a dia, a gente acaba não dando a devida importância. Mas na realidade, pessoal, falta de saneamento mata tanto quanto corrupção, mata tanto quanto tantos outros problemas que temos na nossa sociedade. A falta de saneamento adequado atrai doença, gera maiores índices de mortalidade, acaba com a longevidade da população periférica, e isso está sendo literalmente ignorado. Se o saneamento fosse feito de forma eficiente, teríamos uma população mais produtiva, mais saudável e muito mais dispostas a encarar as dificuldades do dia a dia. Além da questão da saúde, resolver o problema de saneamento é uma questão também ambiental. E eu posso citar como exemplo o Rio Tietê. Se hoje o Rio Tietê está poluído do jeito que está e a dificuldade que existe de limpeza do Rio Tietê é enorme, basicamente é por falta de saneamento nas periferias. Muita gente alega, fala, não, mas existem as empresas que poluem e tal. Isso era no passado, isso já ficou para trás. Depois de um trabalho muito forte de fiscalização, essas empresas hoje não são mais responsáveis por poluição do Rio Tietê, e sim a falta de saneamento periférico que leva todos os dejetos e toda a poluição para o rio. Saneamento adequado está diretamente ligado à redução no atendimento no SUS. Então, se você quer um SUS mais eficiente, menos lotado, menos abarrotado de gente, você não precisa aumentar a eficiência na velocidade do atendimento do SUS, você precisa trabalhar na prevenção. Então muita gente poderia estar deixando de ir ao médico, deixando de ir nas clínicas, simplesmente porque está se cuidando melhor, porque tem uma vida mais saudável. E aí você poderia me dizer assim, Rafael, então isso tudo é culpa das legislações, as nossas leis do nosso país, é muito complicado e tal, então a culpa está aí. Pessoal, as legislações foram criadas por pessoas com mentalidades erradas. Então a gente tem que atacar a mentalidade. Eu sempre falo aqui no meu canal, sempre bato nessa tecla, porque as pessoas quase sempre querem resolver as consequências e esquecem das causas. Quase sempre a gente deixa de atacar a raiz. E a raiz do problema, nesse caso, é a mentalidade da população. E essa mentalidade ela não afeta só assunto ligado a saneamento, afeta tudo. Então somos uma sociedade que evita inovação, evita competitividade, que acredita que o governo tem que sim regular tudo, porque se ele não regular vai virar uma zona, vai virar qualquer coisa. E para sair um pouquinho do saneamento e utilizar alguns exemplos, a gente pode falar, por exemplo, de ônibus, transporte. Transporte hoje nas cidades existe um monopólio, existe uma concessão para uma determinada empresa e só ela pode operar. Ou só um grupo de empresas podem operar, dependendo da cidade. Mas fato é, existe um monopólio. Se você tentar ter uma livre iniciativa ou uma inovação nesse setor, você simplesmente vai ser impedido, vão te chamar de pirueiro, de, sei lá, qualquer coisa, e vão falar que você está ilegal e que você não pode fazer isso. Gente, ninguém está falando de pacificar Vênus, de explorar Saturno. A gente está falando de botar mais ônibus para rodar, ou novas possibilidades de transporte sem intromissão do Estado. É só isso. Eu só quero levar pessoas do ponto A para o ponto B. Eu não estou construindo uma bomba atômica. Continuando com os exemplos, Correios é um caso de monopólio. Então, quer dizer, são todos setores que você simplesmente não pode reclamar. Se algo não estiver dando certo, se não estiver dando lucro, dane-se. Você vai continuar obrigado a pagar os impostos e a sustentar esse sistema. Ele dando certo ou não, o problema é seu. E é assim que funciona. E no começo do vídeo eu falei sobre a agência reguladora que está propondo uma emenda em que visa retirar do texto a questão da livre concorrência. Eu vou colocar para vocês a justificativa aqui na tela, se você tiver paciência de ler. Mas de forma bem resumida para você, se você não quiser ler... Pera. Se tiver competição, a minha empresa vai perder o poder de decidir quem entra e quem sai desse setor. Não, isso não pode. Não posso perder esse poder. Não, isso é inadmissível. Tira isso do texto. Basicamente é isso que essa agência está propondo. Isso ilustra justamente a questão da mentalidade que eu falei mais atrás no vídeo também.
A mentalidade de que não pode inovar, não pode ter concorrência, não pode atrapalhar os meus negócios, o bem-estar empresarial. E eu não vou generalizar, dizer que todo mundo pensa dessa forma, mas basicamente, pessoal, se você é contra a iniciativa privada ou recursos privados dentro de um setor de saneamento, por exemplo, você praticamente está falando o seguinte: olha, eu prefiro que pessoas morram, literalmente morram, sem saneamento, sem tratamento de água e esgoto, do que ver outras empresas entrando nesse mercado e lucrando com isso. A gente está falando de aproximadamente 100 milhões de pessoas que não têm o devido tratamento de água e esgoto. E aí você me pergunta: Rafael, como a gente muda isso? Mudança de mentalidade. Precisamos mudar a forma como as pessoas enxergam as obrigatoriedades do Estado, para aquilo que ele se propõe a fazer. Os limites, até onde ele pode ir, o que ele pode de fato fazer ou não, onde ele deve se meter, o que ele deve fazer. Entender que os recursos são escassos. O orçamento é limitado, não dá para abraçar tudo. Precisa envolver iniciativa privada. Se o Estado continuar tentando abraçar tudo, ele não vai resolver absolutamente nada e as pessoas vão continuar morrendo. É isso que vocês querem? Não é isso que eu quero. Então deixa o livre mercado agir. O empreendedor é o maior resolvedor de problemas da sociedade, não é o Estado. O Estado cria mais problemas para depois entregar algumas soluções baratas, algumas muletas para a sociedade. Mas quem resolve os problemas de forma concreta e objetiva são os empreendedores. Está na hora das pessoas envolvidas, os órgãos envolvidos, pararem de pensar apenas em si e apenas no poder e começarem a entender que existe sim uma sociedade enorme no Brasil, precisando de suporte, precisando de apoio. E não importa de onde vem esse apoio. O importante é resolver. Entendam, falta de saneamento mata, corrupção mata, e estatismo, mentalidade estatista, mata ainda mais.